Até. Boa noite, povo de Deus! Boa noite, meu irmão, boa noite, minha irmã. Rapaz, que alegria estar com você mais um dia aqui, hein, Eduardo? Como é que você tá? Eu digo mesmo, sempre uma alegria a estar com você, meu amigo Edson, mas uma alegria também em responder as perguntas do povo que não para de mandar pergunta, Não para, né? Mais do que a gente misericórdia. consegue, e eu estou bem, graças a Deus, estou bem, não posso reclamar não. Ah, que bom. Eu já estou devendo já uma coisa para mim mesmo, que eu tinha anotado no meu caderninho de meu to-do list, Hum, fazer uma espécie de um sisteminha para guardar essas perguntas. E aí lá a pessoa entra é, no site e já concentra tudo lá e vê e coloca essas perguntas sem precisar preencher formulário do Google. Vou é. fazer isso um dia ainda. Vai ficar Isso é uma legal. boa. A gente até poderia colocar assim, para a pessoa marcar, na hora de fazer a pergunta, ela vai marcar uma bolinha lá do tema da pergunta. É Ah, isso é família, ótimo. é história, é interpretação bíblica, é doutrina. O que Nossa, você vai ficar acha? legal, hein? Já pensou? Aí a pessoa entra no site e vê o tópico. Ah, tem dúvida sobre história da igreja. Pá, cai todas aquelas Uhum. que já respondeu. Inclusive, essas perguntas que a gente tem feito, essas respostas que a gente tem dado às perguntas, a gente tem cortado e colocado os cortes no canal do YouTube. Então, você que está Sim. aqui agora acompanhando a gente, terminando essa live, você vai entrar no canal do Pocket Terço. Em breve vai também ter no canal do professor, não é, professor? Opa, com certeza. Os cortes vão estar lá também. E eu vou já dar a dica para vocês. Ó, o que rolou essa semana? Ó. Quem é a mulher do Apocalipse 12? Estão lembrados dessa live? Foi esses dias. Chamar o irmão de imbecil é pecado mortal? Essa foi boa. A resposta foi fantástica. Qual a importância de uma catequese sólida para o católico? Essa aqui é a primeira que eu pus num quadrinho aqui no estúdio do Pocket Ah, Ter. essa daí é. Essa aí eu posso falar que foi boa, porque quem me deu a resposta foi minha esposa. Eu só copiei e colei. Sim, exato. E olha, tá ótima essa. É uma ótima catequese para os pais fazerem catequese para os filhos. É reação em cadeia. Sim. Pessoal, falem aí de onde vocês são, coloquem de onde vocês estão nos assistindo. A nossa equipe que trabalha atrás nos bastidores está comentando aí com vocês, está dando boas-vindas aí para vocês, porque hoje nós vamos fazer um negócio seguinte: nós temos uma meta a cumprir de uma hora de Opa, live. Será que uma a gente hora. consegue?
Nunca conseguimos, né? Vamos tentar. Nunca conseguimos. Se depender de mim, eu só aperto um botão aqui. Mas claro que eu não vou fazer isso, né, gente? Então, deixar vocês na mão. Eu queria. Aliás, eu quero saber, o pessoal está comentando aí, gente de toda parte do Brasil, eu quero saber se tem alguém de Fortaleza. Comente aí se você é de Fortaleza, porque domingo passado, domingo da Divina Misericórdia, eu estive nessa cidade linda e eu tive a graça, a alegria, o privilégio de compartilhar um pouquinho da minha história, ministrar a palavra de Deus no Instituto Hesed, e foi, de fato, uma bênção muito grande na minha vida. Estar lá dentro do Instituto Hesed foi um momento no qual a bondade de Deus e a presença de Deus era perceptível. Então, eu quero mandar um abraço para a irmã, para a Madre Kelly, para a Madre Jane, para a irmã Chiara, para o irmão Manuel Luiz, a tanta gente, para o irmão Luiz Maria, tanta gente que me acolheu com tanto carinho lá no Instituto Hesed no domingo, e um abraço para você que é de Fortaleza. Ah, sim, e olha que tem mesmo, hein? Já vi aqui que tem pessoal de Fortaleza online, assim, ó. Pessoal que, inclusive, é recorrente. Muito Deixa bom. eu te falar uma coisa. Eu assisti pela televisão, porque no YouTube aqui eu coloco na Smart TV, dá para ver pela televisão. Foi muito bom, muito bom. Um dia maravilhoso, abençoado. De manhã teve o Roberto Tanus, que é aqui de Goiânia. Sim. Conheço ele. Já viajamos aqui no interior de Goiás juntos, eu tocando teclado e ele nos encontros. Uma maravilha. Foi um dia, eu acho que para você, Eduardo, deve ter sido uma experiência fantástica, né? Foi fantástico. Aliás, eu queria mandar um abraço para o Roberto também. Eu não o conhecia, só de nome, né? E pude conhecê-lo pessoalmente, uma pessoa também formidável. Eu gostei muito de conhecê-lo. O Roberto Tanus, ele foi um dos pioneiros aqui em Goiânia a lançar um curso chamado Fé Católica. Olha. E eu lembro que ele ia paróquia por paróquia dando esse curso. Teve até um ponto que ele gravou um blocão de CDs, assim, ó, com todas as palestras gravadas dele. Eu ficava escutando no carro. É muito bom mesmo. O Roberto Tanus é um homem de Deus. Amém. Glória a Deus pela vida dele. Eduardo, sem mais delongas, só queria convidar o pessoal para seguir você no Instagram, professor Eduardo Faria, certo? Sim, pedir para o pessoal... Professor Eduardo Faria, lá no Instagram. Isso. Pedir para o pessoal também seguir o Pocket Terço no Instagram, porque nós estamos com 95 mil seguidores no Instagram. Queremos bater 100 mil. Vamos ver se agora no mês de maio a gente consegue bater os 100 mil seguidores no Instagram. E a gente está começando a fazer um trabalho diferente lá, com mais perguntas e respostas, ajudando o pessoal a abrir uma caixinha para elas colocarem sugestões de novas orações para colocar no aplicativo, convidar o pessoal para seguir a gente também lá. Então, o professor e o Pocket Terço. Vamos para a primeira? Vamos lá. Então, vamos. Hoje está quente. Essa aqui, ó. Um padre me explicou que não existe segunda chance depois da morte. Ou vai para o inferno ou para o céu. E o purgatório, como fica? Quem perguntou foi a Juliana. Muito boa pergunta, Juliana. A Juliana não colocou o sobrenome dela, mas ela colocou que é de Marília. Então, é de Marília. Juliana, próxima vez coloque seu sobrenome aí, porque devem existir outras Julianas em Marília, no interior de São Paulo. Mas eu gostei muito dessa pergunta, porque quando a Juliana ouviu isso desse padre, ela ficou confusa, né? Ora, eu aprendi acerca do purgatório, e ele disse que só existe céu e inferno após a morte. E aí, né? Quem é que está com a verdade? E eu gostei dessa pergunta, Juliana, porque é uma chance que a gente tem de esclarecer uma dúvida muito comum das pessoas acerca do purgatório. Hoje, nessa resposta, eu não vou fazer uma catequese sobre o purgatório, até porque nós já temos outros cortes que eu fiz uma breve catequese sobre o purgatório, sobre pecados veniais e mortais, sobre a diferença entre penas eternas e penas temporais. Então, assim, procure aqui no nosso canal que você vai encontrar um Pocket Cortes só sobre isso. Então, o que eu quero esclarecer
é uma concepção equivocada que muitas pessoas têm acerca do purgatório. Primeiro, algumas pessoas acham que o purgatório é uma segunda chance. A gente tem uma expressão aqui no Brasil, né, Edson? Quando a pessoa é muito boazinha, fala assim, esse aí, quando morrer, vai para o céu direto. Não passa nem pelo purgatório. A pessoa é muito boa, ela vai para o céu direto. Aqui fala que tem que amarrar uma pedra no pé, porque senão passa até para cima. Olha só. Porque tem muitas pessoas que acham que é o seguinte, a pessoa pode aprontar o que ela quiser nessa vida, pode viver uma vida desregrada, distante de Deus, e o purgatório é uma segunda chance. Lá no purgatório ela se resolve o que ela vai fazer, ou então algumas pessoas acham que o purgatório é um estado onde a pessoa nem vai sofrer tanto, igual sofreria no inferno, e nem vai ter tanta alegria como teria no céu, mas pelo menos está na média, né? Tirou 6 para passar. E não é bem isso, tá? Não é bem isso. Eu preciso te explicar o seguinte, Juliana. O purgatório existe, mas o padre que disse isso, que você relata aqui, ele está corretíssimo. Ele está corretíssimo. Não existe segunda chance depois da morte. Por isso que eu estou falando dessa questão de segunda chance, porque pela pergunta, parece, eu não estou dizendo que é isso que a Juliana disse, mas parece que existe uma confusão aí, não há uma segunda chance. E o purgatório? O purgatório não seria essa segunda chance? Não. O padre que falou isso está corretíssimo. Após a morte, ou vai para o céu, ou vai para o inferno. A grande questão e a grande urgência acerca da qual esse padre estava chamando a atenção dos seus fiéis é a seguinte: você precisa decidir o seu destino eterno hoje. Eu vou repetir, você precisa decidir o seu destino eterno hoje. Não deixe para daqui a meia hora e não deixe para a semana que vem, muito menos. Você precisa decidir hoje. As consequências eternas da sua decisão hoje virão. Não há, após a morte, nenhuma possibilidade de arrependimento. Então, o que você precisa fazer hoje? Arrepender, acreditar e amar. Você precisa arrepender-se dos seus pecados, você precisa acreditar que o que Jesus fez na cruz foi por você, e você precisa viver uma vida que transborde o amor de Deus. Nós somos salvos pela graça, mediante uma fé formada pela caridade. Uma fé formada pela caridade. Aqui entra o A de acreditar e o A de amar, e certamente nesse amar envolve uma busca pela santificação, envolve a prática constante dos sacramentos, envolve as boas obras às quais nós somos criados para caminhar nelas. E o purgatório? O purgatório, Juliana, não é uma segunda chance. O purgatório é o espaço, ou é a condição daquelas pessoas que morreram na graça e na amizade de Deus, ou seja, elas estão salvas, As penas eternas dessa pessoa, foram totalmente perdoadas, mas ainda restam penas temporais. Eduardo, o que são penas temporais? Já falei isso em outro Pocket Corte, procura aqui, talvez depois a gente até coloca no comentário do vídeo o link para essa resposta. Aparece, quando eu faço o corte, aparece bem grande assim, ó. Então, quando você estiver assistindo isso, vai ter os links, tudo relacionado. Maravilha. Então, a pessoa que morreu na amizade, na graça de Deus, as penas eternas perdoadas, mas ainda com penas temporais, ela vai para o purgatório para purgar, né, para se purificar dessas penas temporais. A resposta para essa sua pergunta, Juliana, ela pode ser resumida da seguinte maneira:
o purgatório só tem uma porta de saída: o céu. O purgatório não é eterno. O purgatório não é uma condição eterna. Por isso que o que esse padre disse está corretíssimo, porque o céu é eterno, né? O céu e a ressurreição da carne, né? A visão beatífica é eterna, e o inferno é eterno. Nós cremos nas penas eternas do inferno. Por isso que a decisão da sua eternidade tem que ser tomada hoje. E o purgatório é eterno? Não. O purgatório é uma condição temporária de purificação dos pecados, das penas temporais, Por isso que depois da morte só tem céu e inferno. Onde que entra o purgatório? Como disse a Juliana, e o purgatório, como fica? O purgatório só tem uma porta de saída: o céu. Legal. O purgatório, então, Eduardo, a gente podia pensar que era um puxadinho do céu, assim? Um corredor, né? Um corredor talvez é melhor, que lá no final é o céu. É lá no final do Lá céu, mas longe. o purgatório, uma coisa que as pessoas precisam entender é que o purgatório é uma expressão belíssima da graça e do amor de Deus. Se não fosse o purgatório, eu vou usar aqui uma citação de um protestante que acreditava no purgatório. É raro, mas existe. Olha. O C.S. Lewis, o autor britânico C.S. Lewis, que era anglicano, mas ele cria no purgatório. E ele dizia que o purgatório é o seguinte: nós éramos crianças que viviam em condição mendicantes, elameados, né, cheio de lamas, cheio de sujeira, e Deus nos adotou e nos levou para casa. Mas antes de nos levar para casa, ele precisa dar um banho em nós. A gente está todo sujo de lama. E o purgatório é essa graça maravilhosa de Deus que nos dá esse banho purificador antes de entrarmos na visão beatífica. Muito bom, muito bom. Legal, legal. Pessoal, eu queria convidar vocês, deixem um like, assine o canal, ative as notificações, tá bom? Porque, olha, toda vez que a gente entrar no ar aqui, no Pergunte que eu respondo, se você assinar o canal e ativar a notificação, você vai receber uma notificação no seu celular do YouTube falando: olha, o Pocket Terço Eduardo Faria está online agora, corre que vai ser legal. Exato. Então vamos para a próxima? Vamos lá. Vamos para a pergunta que dá tema à live de hoje. Essa aqui eu tô curioso. Os dogmas podem ser cancelados? Quem perguntou foi a Marilza Matos. Ela foi direto ao assunto. Não. Próxima pergunta. Próximo. Marilza, é lógico que eu não ia fazer isso com você, né? A resposta é não, tá? Mas é lógico que eu vou explicar porque, de novo, é uma outra concepção muito equivocada que não católicos têm e, infelizmente, alguns católicos têm também. Que concepção equivocada é essa? Que a igreja decreta e cancela dogmas ao seu bel prazer. A igreja decretou um dogma no século VII. Depois, lá no século XX, isso ficou meio ultrapassado, ela foi lá e cancelou. Mas agora, no XXI, ela decreta mais um, e mais para frente, se ela quiser cancelar, isso não existe. Isso não existe, como dizia o padre Quevedo. A Santa Igreja nunca vai cancelar, revogar, apagar um dogma. Por quê? Porque um dogma não é algo criado pela igreja. O dogma é uma realidade acerca de um Deus que é eterno. E Deus não muda. Por que um dogma não pode ser cancelado? Porque Deus não muda. Deus não muda, Eduardo, Deus não muda. Porque Deus só poderia mudar para melhor ou para pior. Deus pode mudar para pior? Não, não pode, porque ele é Deus, né? Por definição, ele não pode se piorar. E ele pode mudar para melhor? Não, porque ele já é a suma perfeição, a suprema perfeição. Ele já é plenamente perfeito por definição. Então, Deus não muda.
E pelo fato de Deus não mudar, um dogma não pode ser cancelado. Agora, a gente precisa entender o que é dogma. Porque eu já vi gente falando assim: Eduardo, você fala que dogma não pode ser cancelado, mas antigamente a missa era em latim, hoje é no vernáculo. Antigamente havia pessoas que acreditavam no limbo dos infantes, hoje isso é uma discussão, tem gente que não acredita. Hoje na Igreja Latina, inclusive recentemente uma pessoa me fez essa pergunta, na Igreja Latina o padre não pode casar, mas nas igrejas orientais que estão ligadas a Roma, é possível a ordenação de padres casados, né? Aliás, é bom que se diferencie. Nas igrejas orientais que estão ligadas a Roma, tá? Estou falando das igrejas que são submissas ao Papa, Igreja Melquita, Igreja Maronita e outras. Essas igrejas, elas também não deixam, o padre também não pode se casar, mas elas ordenam padres casados, pessoas que já são casadas. Então, como que um dogma não pode ser cancelado? Resposta: nada disso que eu falei é dogma. Nada disso que eu falei é dogma. Limbo dos infantes não é dogma. O fato do celibato clerical, isso não é dogma, é uma disciplina da igreja, uma boa disciplina, mas não é dogma. A questão do idioma em que a missa é celebrada não é dogma. O que é um dogma? E aqui eu aproveito para fazer um jabá, que se você quiser se aprofundar nesse tema, eu convido você a se inscrever no meu curso Panorama Bíblico e os Dogmas da Igreja, porque eu aprofundo muito nesse tema e você vai aprender a ler a Bíblia e vai aprender a reconhecer todos os dogmas da Igreja nas Escrituras Sagradas. E nesse curso eu ensino o que é um dogma e eu mostro quais são todos os dogmas da Igreja. Então, o que é um dogma? Dogma é uma palavra de origem grega, tá? Uma palavra de origem grega, e significa, para nós hoje, significa parecer, ensinamento. A gente tem uma passagem lá em Lucas capítulo 2, não tem nada a ver com o nosso assunto, não, mas só para os irmãos entenderem. Lucas capítulo 2, versículo 1. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto convocando a população do império para o recenseamento. Você está familiarizado com essa passagem, eu tenho certeza, porque foi por causa desse recenseamento que São José e Nossa Senhora foram para Belém. Mas nessa passagem, naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto. Essa palavra decreto, no original grego, é a palavra dogma. Então, naqueles dias foi publicado um dogma de César Augusto, não um decreto. Então, quando a gente fala de dogma, se referindo à doutrina católica, a gente está falando sobre um ensinamento, um parecer da igreja ou um decreto. Um dogma pode ser traduzido, Marilza, como verdade divinamente revelada. É uma verdade divinamente revelada. E detalhe, muita atenção porque eu vou dizer agora. A igreja não cria dogmas. A igreja simplesmente os reconhece. A igreja simplesmente dá o seu parecer, porque ela recebeu do nosso Senhor Jesus autoridade para tal. Então, o que eu quero dizer quando eu digo que a igreja não cria dogma? Por exemplo, o dogma da Santíssima Trindade é um dogma. Nós cremos em um único Deus que subsiste eternamente nas pessoas do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Pai é eterno, o Filho é eternamente gerado do Pai, o Espírito é eternamente procedente do Pai e do Filho. Isso é um dogma. E ele foi formulado ao longo dos séculos. Deus passou a ser uma trindade quando a igreja decretou esse dogma? Negativo. Deus sempre foi uma trindade. Por isso que eu digo que a igreja não inventa dogma, cria dogma, a igreja simplesmente
reconhece. Uma outra coisa que é importante a gente saber é que a igreja decreta um dogma. Por exemplo, por que demorou tanto tempo para se decretar alguns dogmas, né? Por exemplo, o dogma da Imaculada Conceição, 1854, se eu não me engano, Papa Pio IX. Por que demorou-se tanto tempo? Quer dizer que Nossa Senhora só passou a ser imaculada depois da proclamação do dogma? Não. Nossa Senhora é imaculada desde a sua concepção. Mas a proclamação do dogma é quando a Santa Igreja entende que uma verdade de fé precisa ser confirmada para o bem do rebanho, para o meu e para o seu bem. Via de regra, quando uma verdade de fé está sendo atacada, quer por inimigos externos ou internos, a igreja coloca o seu carimbo de autenticidade em algum ensinamento. Por essa definição, Marilza, eu acho que ficou claro o porquê de um dogma nunca poder ser cancelado. O dogma é uma verdade divinamente revelada. Ótima resposta. Nossa, ficou muito claro na minha cabeça. Que bom. E também, Eduardo, eu me recordei de um detalhezinho. Na hora que você estava explicando sobre a questão de Deus não mudar, né? Porque, obviamente, então não pode cancelar, porque Deus não muda. Claro. E você deu esse exemplo de novo. Eu digo de novo, e eu vou explicar por quê. De que Deus não pode piorar nem melhorar. Você falou isso no Verbum dessa semana. Exato. E eu achei incrível. É tipo assim, parece que é uma coisa tão simples e óbvia, mas quando você para pensar, você fala, gente do céu, Deus é eterno, não tem começo nem fim. Onde que começa? Não começa. Onde que termina? Não termina. Ele não pode melhorar, não pode piorar. É aquela coisa imutável, mas tão perfeita. E quando você estava dando a aula do Verbo, eu estava esquentando o meu coração, assim, ó, porque eu ouvi aquelas palavras, que é a própria palavra de Deus, né? E as explicações que você trazia, buscando do grego, das origens das palavras e comparando. E eu quero até aproveitar o pessoal aqui, que está ao vivo, para fazerem esse estudo bíblico, gente. Nossa, gente do céu, o Verbo está sensacional. Graças já temos quase 2.600 pessoas no nosso canal do Telegram. Negócio que começou... Quem diria, né, gente? Começou totalmente despretensiosamente. Nossa! Eu de coração, gente, quando o Verbum começou, eu achei que eu ia ter umas 15 pessoas estudando a Bíblia comigo. E hoje a gente tem diariamente cerca de 200 pessoas ao vivo. Ao vivo. E mais de 2.000 pessoas assistindo os estudos. Isso nos enche de alegria e também de responsabilidade, né, Edson? É verdade, é verdade. Eu até estava verificando, né, as visualizações das aulas, se o pessoal estava assistindo, porque eu fico instigando o pessoal a assistir. Inclusive, às vezes as pessoas olham assim e falam, nossa, já estão na 3ª temporada. Já estudaram já 4 livros completos, e estão agora no 5º livro. Não, nem vou começar a dar preguiça. Não faça isso. Você pode começar de onde quiser. Pode começar de Tiago, que nós estamos agora. Se quiser, pode assistir um episódio separado lá de Efésios. Isso que eu ia falar. Você pode assistir qualquer episódio, e se você entrar no site verbum.app, você vai ter os episódios com os temas, o título do episódio. Então você tem um tema aqui, pais e filhos, eu preciso saber mais sobre isso. Se você assistir um episódio isolado, você vai entender aquele episódio. Isso é uma coisa que a gente precisa esclarecer, né, Edson? A pessoa não vai entender só se ela assistir toda a temporada, não. Cada episódio é pensado no seguinte, a pessoa que assistir só esse episódio, ela vai entender o que está se passando, ela vai entender o estudo, vai ser edificada. É verdade. Então vamos lá, pessoal, ó, link na descrição. Depois que terminar aqui, entra lá no verbum.app, entra no canal do Telegram, que segunda, terça e quarta, 7h30 da manhã, a gente tá ao vivo. Mas se não puder assistir nesse horário, tá gravado, tá salvo lá, é grátis para todo mundo, aberto. Tá bom? Vamos para a próxima? Vamos lá. Então vamos lá. Essa aqui, eu dividi ela em 2 partes. Tá. Ó, de acordo com os meus cálculos aqui, nós vamos começar a segunda metade agora, nós estamos com 29 minutos de live. Será que a gente vai dar conta? Acho que vai dar certo. Bater a meta. Então vamos lá. Como o católico saberá
se é necessária a confissão antes de receber a comunhão, em casos em que o limiar entre o pecado mortal e venial parece não estar claro. Por exemplo, quando é matéria grave, né, que se refere aos 10 mandamentos, como nos mandamentos, não cobiçar os bens do próximo ou não cobiçar o cônjuge do próximo, se não se põe em ação. Quem perguntou foi a Leila Maria. Leila Maria, odontóloga de Bauru, aluna do Panorama Bíblico. Aluna. Ela é aluna do Panorama Bíblico. Leila, obrigado pela sua pergunta. Essa pergunta é de uma urgência pastoral. Perfeito. Por que ela é de uma urgência pastoral? Porque a gente tem dois problemas aqui. E eu vou tentar tratar desses dois problemas. Primeiro problema: pessoas em pecado mortal comungando. Comungar em pecado mortal é mortífero. E quem diz isso não sou eu, é São Paulo, escrevendo aos Coríntios. Ah, Eduardo, quer dizer então que a comunhão é só para quem é perfeito? Não, a comunhão é para quem é imperfeito, mas está em amizade com Cristo. É mortífero você comungar em pecado mortal. Entenda que... mas o pecador não é um doente e a comunhão não é o remédio para o doente. O remédio para o doente se chama confissão. Confissão. Não brinque com essas coisas, tá? A refeição é a refeição de celebração da cura. É assim, eu vou fazer aqui o prato preferido. Qual que é seu prato preferido, ô Edson? Eu gosto de um churrasco. Um churrasco. Vou fazer um churrascão pro Edson. Só que o Edson acabou de passar por uma cirurgia no estômago. Então, não, mas eu vou dar um churrasco pro Edson, gente. Que maldade, ele gosta de churrasco. Vai fazer mal para ele. Pode, eu já vi não, né? Eu nunca vi. Mas eu já vi acontecer, porque o meu sogro é cirurgião, é médico cirurgião, e ele faz muitas cirurgias do intestino. E ele já me contou de situações em que o intestino da pessoa simplesmente estourou porque a pessoa não se comportou depois de uma cirurgia. Então, eu dar um churrasco para o Edson, ele estando doente, não vai fazer bem. Mas depois que o Edson se curar, olha, eu estou 100%, o médico me liberou, aí, Edson, vamos fazer um churrascão de celebração. Não caia nesse papo furado de que o Jesus veio para os doentes, então eu posso comungar mesmo estando em pecado. O remédio se chama confissão. A refeição é a refeição dos membros da família. A refeição é aqueles que estão em comunhão, o próprio nome já diz, com Cristo, e não para aqueles que estão separados de Cristo. Separados intencionalmente, eu vou falar disso já já, porque pecado mortal implica intencionalidade, tá? É a mesma coisa que alguém chegar, xingar minha mãe, bater na minha esposa, chutar meu cachorro e depois quer tomar assento na mesa comigo? Sai fora. Não. Se a pessoa quiser se reconciliar, ok. Reconcilia primeiro, depois toma assento à mesa. Então, esse é um problema sério. Pessoas que comungam estando em pecado mortal. Mas existe um outro problema sério também, por isso que eu falei que essa pergunta é de uma urgência pastoral, que são pessoas muito escrupulosas, que não estão em pecado mortal e se recusam a comungar. E a pessoa está bem, ela está em comunhão com Cristo. Eu não sei se eu estou em pecado mortal. E aí ela se recusa a tomar assento à mesa. Jesus a está convidando para a refeição da família, e ela se recusa a tomar assento à mesa. E isso também é grave. Isso também é complicado. Então a gente tem que acertar essas duas questões aqui. Se você está em pecado mortal, não comungue, vai se confessar. O remédio se chama confissão, reconciliação. Agora, se você não está em pecado mortal, você comungue, não deixe de comungar. Uma coisa, Leila, que eu posso dizer é o seguinte: quem ama verdadeiramente a Deus
verdadeiramente, quem verdadeiramente ama a Deus, não cai em pecado mortal toda hora, todo dia. Tá? O pecado mortal, o Catecismo da Santa Igreja nos ensina que é uma possibilidade extrema da liberdade humana. Para que ocorra um pecado mortal, precisa de 3 fatores: a matéria ser grave, consciência do pecador de que aquilo é grave e liberdade. Ele fez porque quis. E esses 3 fatores, precisa de ter os 3. Se a matéria é grave, a pessoa tem consciência, mas ela foi forçada, ou ela tem algum desvio, alguma questão psicológica, ou então a pessoa fez porque quis e a matéria é grave, mas ela não sabia, ou não é matéria grave, enfim. Precisa desses 3 elementos para se configurar um pecado mortal. O pecado mortal mata a graça dentro de você. O pecado mortal rompe a sua amizade com Cristo. Então, talvez eu estou falando aqui para algumas pessoas extremamente escrupulosas que acham que caiu em pecado mortal todo dia. Não. Descansa o seu coração. Quem ama a Deus verdadeiramente não cai em pecado mortal toda hora, todo dia. Tá? Primeira coisa é essa. Mas também, cuidado, eu tenho que ser muito cuidadoso com as minhas palavras aqui, para você não pensar assim, então liberou geral, vou fazer o que eu quiser, comungar. Se você faz isso, se você achar que então liberou geral, é porque você não ama a Deus. Eu estou me dirigindo a quem ama a Deus verdadeiramente. Tá? Tendo colocado essas 3 condições para que um pecado seja mortal, como o católico saberá se é necessária a confissão? Uma coisa que eu me apaixonei na fé católica é que a fé católica é muito objetiva, Leila. Você não precisa depender das suas emoções, porque as suas emoções vêm e vão. As suas emoções são instáveis, então você não precisa ficar assim, ao sabor do vento. A fé católica ela é objetiva. Você está arrependido do seu pecado? Você reconhece que o que você fez é errado? Você confessou? Acabou. Como que eu vou saber se é necessário a confissão? Um exame de consciência objetivo. Arrependimento não é sentimento, arrependimento é decisão. Eu não estou me sentindo arrependido, mas você sabe que o que você fez é errado? Um exame de consciência bem feito é necessário. Aliás, o Pocket Terço tem dentro do aplicativo um exame de consciência fantástico para adulto, para criança. Faça o exame de consciência antes de você se confessar e o aplicativo Pocket Terço pode te ajudar. Tá? Eu te dou essa dica. Então, você tem o limiar entre o pecado mortal e o venial. Aí você deu o exemplo de cobiçar. Uma coisa que eu digo é o seguinte: sentir não é pecado, consentir é pecado. Sentir vontade de pecar não é pecado. Ser tentado não é pecado. Ceder à tentação, consentir com o pecado, aí sim, isso é pecado. E, por fim, ela faz a pergunta assim, sobre a cobiça, né, que nem se realizou. Isso eu achei fantástica, essa parte da pergunta, Leila, porque, poxa, tá bom, Deus manda não adulterar, ok, e Deus manda não roubar, ok, com isso eu concordo. Mas ele manda nem cobiçar a mulher do próximo, nem as coisas do próximo, ou seja, tem um mandamento para não adulterar e um mandamento para nem pensar em adulterar. Tem um mandamento para não cobiçar, para não roubar e um mandamento para nem pensar em roubar. Né? Por que isso? Porque o pecado ele não é simplesmente uma realidade que se concretiza no seu ato, mas o pecado ele nasce no coração do homem. A gente tem a tendência a pensar assim, a minha carne é ruim, mas a minha alma é boa. Não, a nossa alma precisa de redenção também. E a nossa carne também vai experimentar da ressurreição. Então essa dicotomia não é cristã. Tá? Uma dica prática que eu dou, Leila, uma vida de constante confissão. Confesse-se
pelo menos uma vez por mês. Não é difícil, não é difícil. E nós somos privilegiados. Nós temos irmãos e irmãs espalhados pelo mundo que não tem sacerdote por perto. Aliás, em até algumas regiões remotas do Brasil, não tem sacerdote por perto. Nós somos privilegiados. Nós temos dezenas, centenas de sacerdotes na nossa cidade, e você pode, sim, separar um momento da sua agenda para se confessar uma vez por mês. Faça um bom exame de consciência, faça um bom exame de consciência, cresça em maturidade, porque às vezes as pessoas querem uma resposta pronta. Ah, tal coisa é pecado, tal coisa não é. Não. Uma mesma coisa pode ser pecado para um e pecado para o outro, porque o outro ainda é imaturo na fé, inexperiente, ou ele tem alguma condição que a gente não conhece, daí a importância de um bom diretor espiritual, de um confessor que te conhece. Por exemplo, eu me confesso sempre com o mesmo padre. Tem gente que gosta de ficar pulando de padre em padre porque tem vergonha do pecado, né? Tudo bem, a vergonha já é pelo menos um indício de arrependimento, pelo menos é uma noção de que o que você fez foi errado. Eu me confesso sempre com o mesmo padre. Eventualmente, quando o meu padre, né, que é meu diretor espiritual, não pode me atender, às vezes ele está em viagem ou ele está atendendo outras pessoas, eu vou em outro padre, mas isso é a exceção. Eu procuro sempre o mesmo padre, por quê? Porque ele me conhecendo, ele pode me dar orientações mais pessoais e com mais conhecimento de causa acerca das lutas que o Eduardo passa. Então, resumindo, pecado mortal não é uma realidade constante para quem ama a Deus, é uma exceção se você de fato ama a Deus. Pecado mortal é uma possibilidade extrema da liberdade humana. O pecado mortal é algo que precisa desses 3 fatores para que ele se realize: matéria grave, consciência e liberdade. Tá? Você tem consciência de que é pecado e você fez com plena liberdade. E o pecado venial, o pecado mortal só é confessado na confissão, tá? Ordinariamente. Só é perdoado? Só é perdoado, obrigado. Só é perdoado na confissão, ordinariamente. É lógico que, extraordinariamente, existe a contrição perfeita, mas isso é uma coisa extraordinária. Então, o pecado mortal só é perdoado na confissão. O pecado venial, o que é venial, gente? Você já viu, assim, nesses filmes de tribunal de júri, ou então quando a gente está assistindo a TV Justiça, aí está o promotor discutindo com o advogado, aí, para não xingar um ao outro, ele fala assim: data vênia. Mas isso que o senhor falou é uma excrescência jurídica. O que é data vênia? Venial vem de vênia. Dado o devido respeito, dada as escusas, ou seja, vênia é perdão, venial é aquele pecado fácil de ser perdoado. Daí que vem essa expressão latina data vênia, né? Com todo respeito, me desculpe, mas o que você falou é uma besteira. Data vênia, né? Pecado venial é aquele que é mais fácil, mais simples de ser perdoado. O pecado mortal não mata o seu relacionamento com... O pecado venial não mata o seu relacionamento com Cristo, o pecado venial não mata a graça dentro de você, e o pecado venial é perdoável. Na missa, por exemplo, né, quando você tem no momento lá de contrição e perdão dos pecados, é inclusive perdoado no seu momento privado de oração e devocional dentro da sua casa. Agora, e eu vou dizer isso para um alerta para você, Leila, que fez a pergunta, mas um alerta para mim, para o Edson e para todos vocês que estão nos assistindo. Como eu disse, o pecado mortal não é algo que uma pessoa que verdadeiramente ama a Deus vai cair frequentemente. Já o pecado venial, sim, a gente cai com mais frequência. Porém, se você transigir com pecados veniais, eventualmente um pecado mortal vai bater na sua porta, tá? Cuidado.
Não transija. Pecado venial também é muito, muito, muito perigoso. Muito perigoso. O pecado venial, Edson, é tipo aquela pessoa que teve câncer de pele porque tomou sol sem protetor solar. Ela não teve câncer de pele porque ela tomou sol sem protetor solar um dia. Ela teve câncer de pele porque ela tomou sol sem protetor solar ao longo de 30 anos. Aí, ao longo de 30 anos tomando sol sem protetor solar, aí ela desenvolveu câncer de pele. O pecado venial é assim. Um dia, talvez não é para se alarmar, mas se você faz do pecado venial o seu companheiro de estimação, cuidado, porque a morte está a caminho. Não brinque com o pecado venial também. Esse alerta é muito importante, muito importante. Essa pergunta foi ótima. Foi, eu gostei muito. Nossa, uma coisa que as pessoas hoje, às vezes, perderam noção, né? Comungar sem se confessar. Gente do céu, não façam isso, não façam isso. A confissão, olha, o padre está lá, sentado, da nossa paróquia aqui, às vezes tem os horários das confissões lá, fica sentado lá, ele vai ler um livro, alguma coisa, porque não tem gente para confessar. E a fila da comunhão tá, ó, virando lá na esquina. Exatamente. Que Deus nos abençoe por esse trabalho aqui e que alguém aí possa ter sido alertado e que, pela glória de Deus, se confesse, volte à amizade com Deus, né? Para comungar sem cometer sacrilégios. Amém. Vamos para a próxima? Vamos lá. Então vamos lá. Ó, nós estamos no prazo. Acho que vai dar certo. Vamos ver, porque essa próxima aí é pesada. É o que eu ia te falar, ou não. Então vamos lá. Sobre essa aqui para mim vai, não, eu vou, eu nem sei responder ainda, mas já vou colocar num quadrinho aqui. Sobre a teologia católica do sofrimento. Li em Colossenses 1:24. Completar em nossa carne as dores que faltaram na paixão de Cristo. Poderia me explicar melhor isso? Michel Neves, de Vitória, perguntou. Michel, excelente pergunta. Excelente pergunta. E assim, essa pergunta mostra uma genuína dúvida acerca de um versículo muito complicado. E eu confesso para você, Michel, né? Michael. É Michael ou Michel? Ou Michael? Eu vou falar como se escreve, tá? Michael. Se tiver errado, depois você nos corrige, Michael. Eu vou confessar uma coisa. Quando eu era protestante, eu não entendia esse versículo. Esse versículo não cabe na teologia protestante. E eu vou explicar por quê, com todo respeito aos nossos irmãos protestantes, que muitos nos acompanham aqui, mas eu preciso explicar. Se você nos acompanha é porque você quer saber a perspectiva católica sobre algumas coisas teológicas. Então eu vou explicar com respeito, mas também com clareza. Por que que esse versículo não cabe na teologia protestante? Porque a teologia protestante ensina um negócio chamado substituição penal. Já já eu vou explicar o que é substituição penal. E esse versículo dá a impressão que a morte de Cristo não foi suficiente. Ora, completo na minha carne o que falta no sofrimento de Cristo. Eu não sei se o Michael transcreveu o versículo certinho, mas esse versículo é Colossenses 1:25, não? 1:24. Eu vou abrir 1:24. Olha só. A minha tradução diz assim: preencho na minha carne, ou completo na minha carne, o que resta das aflições de Cristo em favor da igreja. Gente, que versículo complicado. Como assim? Como é que está na sua tradução aí, Edson? Peraí que eu tô achando, eu tô com problema. Essa minha Bíblia é nova e as páginas estão tudo grudadas. Eu sei como é que é. Eu comprei ela para poder fazer umas traduções aqui no Pocket Terço das antífonas. Colossenses, achei aqui 1:24.
20, 21, 22, 24. Alegro-me nos sofrimentos que tenho suportado por vós e completo o que na minha carne falta às tribulações de Cristo. Sofrimentos que eu tenho suportado por vós, olha só, ele está consagrando os sofrimentos dele, Paulo, aos Colossenses, e ele diz, completo o quê? Você fechou aí? Fechei. Não, tem problema não. Completo o que falta. Isso. Como assim, São Paulo? Como que pode você dizer que falta alguma coisa? O sacrifício de Jesus não foi cabal, não foi pleno. Jesus não disse está consumado. Como que pode ter alguma coisa para completar? Por que esse versículo não fazia sentido para mim quando eu era protestante? Porque o protestante crê numa coisa chamada substituição penal. O que é substituição penal? Deus puniu Jesus no nosso lugar. E o que Jesus fez na cruz é exatamente, ele pagou exatamente o preço do nosso pecado. Eu cria nisso. Isso é o ensinamento de Lutero, de Calvino. Esse é um ensinamento que nunca na história da igreja alguém ensinou nesses termos, dessa forma, nessa compreensão. É uma novidade. Existe um teólogo protestante britânico chamado Alistair McGrath, que ele chama essa compreensão luterana e calvinista de substituição penal, ele chama de a total novelty, uma completa novidade. E olha que ele é protestante, mas ele reconhece que a substituição penal é uma completa novidade. O que é a substituição penal? Deus puniu Jesus na cruz no nosso lugar. E isso é absurdo. Isso é absurdo em qualquer sistema jurídico. Qualquer sistema jurídico de qualquer lugar do mundo, de qualquer tempo da história. Como pode um juiz punir um inocente no lugar do culpado? De novo, isso não existe. Não existe alguém punir, como que um Deus justo vai punir alguém no nosso lugar. Isso não existe. Deixa eu já fazer um alerta para você. O sacrifício de Jesus tem um caráter de substituição? Sim. Ele nos substitui na cruz? Sim. Tem um caráter penal? Sim. Jesus paga a nossa pena? Paga. O problema é quando você coloca essas duas palavrinhas juntas, substituição penal, e as entende como Lutero e Calvino entendeu. E diz que Jesus pagou na cruz exatamente o que a gente devia. Eduardo, se não é substituição penal, é o quê? Existe um padre chamado, ele já morreu já, mas ele escreveu um livro sobre esse tema. O nome dele é Philippe de la Trinité. E ele escreveu um livro exatamente sobre esse tema, né? O livro se chama Redenção pelo Sangue. E ele sugere duas outras expressões que a gente pode usar no lugar de substituição penal para falar o que Jesus fez por nós na cruz. Ele fala de substituição sacrificial, olha aí a palavrinha substituição, mas substituição sacrificial. Ou seja, Jesus nos substitui ao oferecer na cruz um sacrifício. Ou, uma outra expressão que o padre Philippe de la Trinité usa é solidariedade penal. Solidariedade penal. De novo, olha a palavrinha penal presente, mas ele usa o termo solidariedade, ou seja, Jesus se solidariza com a nossa pena e Jesus paga no nosso lugar. Qual que é a diferença, Eduardo? A diferença é você dizer que Deus puniu Jesus no nosso lugar, você está transformando Deus no juiz mais injusto da história, porque um juiz que pune um inocente no lugar do culpado não pode ser justo. Mas você dizer que Jesus voluntariamente pagou no nosso lugar e se oferece ao Pai como um sacrifício expiatório por nós, aí você está diante do maior sacrifício de amor da história.
E isso muda tudo. Isso muda tudo. Não foi Deus que puniu Jesus, foi Jesus que se oferece a Deus como sacrifício em nosso lugar. E isso muda tudo. Isso muda tudo. De modo que o que Jesus fez por nós na cruz, ele não pagou na cruz exatamente o preço do nosso pecado, não. Ele pagou infinitamente mais. Por isso que São Paulo diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. E a prova disso é que a nova criação é muito melhor que a criação. Nós não cremos na ressurreição do corpo. O corpo da ressurreição é muito melhor que o corpo da primeira criação. De modo que o que Jesus fez por nós transcende a nossa ofensa. Ele oferece um sacrifício de águas caudalosas ao Pai. Isso é maravilhoso. Eu disse isso no Hesed, domingo passado. Se Jesus tivesse oferecido ao Pai uma gripe, uma unha encravada, um dedão martelado, já teria pago, porque Jesus amou muito, e o sacrifício está intimamente, ou está diretamente ligado com o amor. Só que Jesus não ofereceu uma gripe, uma martelada no dedo, nem uma topada do dedão na mesinha de canto. Jesus se ofereceu plenamente como sacrifício de amor. Fazendo uma metáfora, às vezes as metáforas ajudam, às vezes elas atrapalham. O Edson vai me dizer se ajudou ou se atrapalhou. Mas fazendo uma metáfora, Edson, é o seguinte: o que é a substituição penal, segundo os protestantes ensinam? Um menino está jogando bola na rua e, de propósito, ele vai lá e quebra a vidraça do vizinho com a bola. De propósito, quebrou a vidraça. Substituição penal é o seguinte: o vizinho processa o menino e o juiz manda uma terceira pessoa, que não tem nada a ver com a história, pagar o conserto da janela. O filho do vizinho. Duvido do vizinho. O juiz manda um fulano que estava passando lá, tá bom. Você aí, você que não tem nada a ver com a história, vai lá e conserta a janela. Isso é substituição penal. O que é a substituição sacrificial? O menino vai lá e quebra a vidraça. Ele está jogando bola na rua, ele vai lá e quebra a vidraça. O filho do dono da casa diz assim para o pai dele: papai, deixa que eu pago. E ele não simplesmente paga uma vidraça nova, mas ele, por amor, oferece uma casa nova. Ele reconstrói toda a casa. E onde que entra o valor do sofrimento, que é a pergunta do Michael? Nós podemos nos unir a Cristo em seu sacrifício de amor a Deus. Nós podemos nos unir a Cristo no seu sacrifício de amor a Deus. O sacrifício de Cristo é perfeito, mas nós podemos, na nossa pequenez, na nossa insignificância, por exemplo, se pegando essa metáfora da casa, nem que a gente fique lá segurando prego para o carpinteiro pregar um prego na parede. Nem que a gente fique lá só para ser o instrumentador, sabe? Me passa o serrote. Mas a gente pode participar de alguma forma da redenção. Tem gente que acha esse título de corredentora para Nossa Senhora um exagero, né? Não é exagero. E eu vou além. Todo batizado é chamado para ser um corredentor. Nossa Senhora é corredentora por excelência, porque ela que deu a luz ao Filho de Deus, ela que disse o sim ao anjo, ela que teve o coração traspassado, conforme profetizou Simeão, ao ver o seu próprio filho sendo morto na cruz. Mas ela é um tipo da igreja, e tem outros pocket cortes que eu falo isso. Nossa Senhora é um tipo da igreja, e todos nós, todo batizado é um corredentor. O que é isso? Jesus se oferece como um sacrifício de amor ao Pai em favor da igreja. E nós somos convidados
a oferecer-nos como um holocausto vivo a Deus, unindo os nossos sofrimentos ao sofrimento de Cristo e assim sermos holocaustos vivos, sacrifícios vivos a Deus. Respondendo à sua pergunta, ô Michael, como que Paulo pôde dizer completo na minha carne as dores que faltam na paixão de Cristo? É simples. Paulo estava sofrendo muito e ele consagrou a sua dor a Deus, unindo a sua dor a Cristo em favor da igreja. Isso tem valor, Eduardo? Tem muito valor. Tem muito valor. É uma gotinha no oceano. O oceano é o amor de Deus, é o sacrifício de Jesus. A gotinha é o seu sacrifício, mas Deus se alegra quando você une a sua dor ao sacrifício de Jesus, de modo que o católico pode olhar para o sofrimento com uma perspectiva completamente nova. Você pode consagrar a sua dor a Deus, unindo-a ao sacrifício de Cristo em favor das nações, em favor dos pecadores, em favor do próximo. Que tipo de sacrifício você pode oferecer? Eu vou falar os 3 básicos: jejum, oração e esmola. Você pode oferecer esses 3 tipos de sacrifício: jejum, oração e esmola. Esses são os 3 básicos, porque são os 3 que Jesus menciona lá no Sermão do Monte, né? Quando orardes, quando jejuardes, quando deres esmola. Mas você pode acrescentar outros sacrifícios. Está passando por alguma dor? Está com uma dor crônica no seu corpo? Está com uma dor emocional? Alguém te trapaceou? Consagre as suas dores a Cristo. Eu sei, Michael, que eu apenas arranhei a superfície aqui. Eu não consigo fazer um tratado sobre a teologia católica do sofrimento numa pergunta de internet. Mas, se você quiser se aprofundar nesse tema, eu sugiro esse livro do padre Philippe de La Trinité. O livro se chama Redenção pelo Sangue, na edição francesa, e ele se chama O que é Redenção? What is Redemption? Na edição americana. Tá? Você acha no Amazon a versão para Kindle. What is Redemption? Philippe de La Trinité. Infelizmente não tem em português esse livro. Infelizmente, porque esse livro é uma preciosidade. Atenção, editoras aí, é um bom livro para vocês traduzirem, tá? Redenção pelo Sangue é o título em francês, Philippe de La Trinité. Ou What is Redemption é o título em inglês da versão da americana. Enfim, o que você pode fazer? E eu encerro a minha resposta com isso. Seguir o exemplo de Paulo, naturalmente, mas seguir o exemplo de um santo que vai ser aí proclamado padroeiro da internet. Você sabe quem é o padroeiro, quem vai ser o padroeiro da internet, Edson? É o Carlo Acutis? Carlo Acutis. Carlo Acutis, um menino de 15 anos, faleceu com 15 anos, de uma santidade extraordinária, e ele faleceu com 15 anos de câncer. E quando ele foi diagnosticado com câncer, ele disse: eu consagro o meu câncer a Deus, unindo o meu sofrimento às dores de Cristo pela salvação dos pecadores. E isso é maravilhoso. Carlo Acutis, rogai por nós. Deus seja louvado pelos santos do Senhor, né? São obras de arte. Você me perguntou sobre a metáfora, eu achei ela perfeita. Ah, que bom. Perfeita. Graças a Deus. Não tem como ficar mais claro. E depois você tinha comentado sobre o nosso sofrimento diante do oceano do sofrimento de Cristo, né? E eu fiquei lembrando, sabe de quem? Da viuvinha. Sim, sim. A viuvinha, ela deu tudo que ela tinha. Ela deu muito mais do que aqueles outros que davam parte do que tinham.
Então é mais ou menos nesse sentido, né? A gente oferecer tudo, todo o sofrimento que nós temos. Glória a Deus, glória a Deus. Conseguimos, Eduardo. Conseguimos! Conseguimos! Primeiro episódio que nós completamos em 1 hora. Essa era a proposta inicial, na verdade, né? A gente fazer uma live de 1 hora para responder as perguntas do pessoal, né? E aí, pessoal, o que vocês acharam hoje? Comentem aí. Eu queria agradecer a presença de todos e, inclusive, pedir para que vocês não deixem de fazer uma coisa. Baixem o Pocket Terço no seu celular. Aliás, eu quero dar um testemunho, gente. O Pocket Terço tem ajudado muito a mim e a minha família. A minha vida de oração e a vida de oração da minha família melhoraram e muito depois que nós conhecemos o aplicativo Pocket Terço. Glória a Deus. Essa semana, Eduardo, eu estou fazendo uma experiência lá no Instagram do Pocket Terço, que eu abri uma caixinha de perguntas e estou fazendo assim, 24 horas. Tá aberto lá, pode ir colocando, né? E olha, eu até tem hora que eu fico sem graça, porque o pessoal fala assim, não quero fazer pergunta não, só quero agradecer, porque o aplicativo me ajuda tanto. Eu falei assim, glória boa. A Deus, glória a Deus. De uns tempos para cá... Pode falar. Não, pode falar. De uns tempos para cá, no início não era assim, porque era muito despretensioso. O Pocket Terço foi feito há 10 anos atrás, por mim, eu estava aprendendo a programar. E foi para um grupo de oração privado, né, que você falou? Foi para grupo, a gente rezava em família toda semana, e aí tinha os livrinhos com erro de português, eu falei assim, eu vou aproveitar, vou juntar esse negócio, corrigir esses erros de português aqui, e vou montar um aplicativozinho, porque eu estava começando a entrar nessa área, porque eu sou desenvolvedor de software, e antes dessa época era uma novidade desenvolver para dispositivos móveis. Não, vou fazer um aplicativo aqui. E aí eu pus de graça lá na loja, e o pessoal foi baixando e gostando, e foi uma coisa que foi evoluindo de um jeito que caiu minha ficha há uns anos atrás, que esse aplicativo foi providência divina na minha vida, é uma responsabilidade que Deus confiou a mim, né? E eu espero que ele me dê a graça de poder corresponder, porque é uma ferramenta de Deus. Graças a Deus. Eu não faço nada, né? É Deus quem faz. E isso é tão incrível, como Deus age através disso, né? É muito bom. Quem quiser fazer pergunta, pocketterço.com.br/pergunte, né? O link está na descrição. Link na descrição. Continuem mandando perguntas, tá, queridos? Quando a gente fala são muitas perguntas, não é para desencorajar, não. A gente sempre tenta selecionar as que a gente entende que são mais pontuais e necessárias para o momento. Então, continue mandando perguntas, nós vamos tentar respondê-las. E aqui na descrição está o link de onde você consegue fazer perguntas, está o link também do curso Panorama Bíblico e os Dogmas da Igreja. Exatamente. Uma coisa que eu queria deixar claro que todos os vídeos nossos aqui, tanto do Verbo, os salmos diários do Pocket Terço, o Pergunte que eu respondo, que está tanto no canal do Eduardo quanto no canal do Pocket Terço, todos eles têm uma descrição muito extensa e bem completinha para vocês. Porque é muito difícil a gente ficar falando tudo, às vezes a gente esquece de falar uma coisa, né? Então, abram aí a caixinha de descrição, né? Dá um mostrar mais aí vocês vão ver, vão ler o que é esse programa, quem chegou hoje pela primeira vez, caiu de paraquedas, para entender a história, como que acessa os Pocket Cortes, como que acessa o curso do professor Eduardo. Então, assim, toda a comunicação extra que a gente quer fazer com vocês é na descrição. E vocês sintam-se à vontade de comentar. Os comentários de vocês são muito legais. Às vezes soltam umas perguntas muito criativas, umas perguntas que de fato são importantes, a gente tenta responder também, e a gente direciona vocês também para fazer essas perguntas lá no Pergunte, porque aí dá a oportunidade de muita gente conhecer a resposta. Exatamente. É isso aí, pessoal. Boa noite, muito obrigado pela companhia de vocês, e eu aguardo vocês segunda-feira, às 7h30 da manhã, para o 7º episódio da 3ª temporada do Verbo, leitura orante e sequencial das Escrituras Sagradas. Tá certo. Um abraço, Eduardo. Até mais. Tchau, pessoal. Um abraço, Edson. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.